Fala pessoal, tudo bem? Paulo Renato e mais um vídeo para o canal Bombeiros Industriais. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre realidade virtual e treinamentos para equipes de emergência. Fica ligado aí. Eu acredito que vocês já devem ter usado, visto ou até ter experimentado alguns tipos de ferramentas de realidade virtual, né? Sejam óculos, jogos 3D, entre várias outras coisas que vêm sendo aplicadas durante esse tempo. Então, da mesma forma como os jogos eles possuem essa capacidade de interação, de aprendizado, eles também são muito utilizados para diversas áreas. Na parte de emergência não seria diferente, principalmente na questão dos temas que a gente trata aqui no canal, que estão muito ligados à parte de emergências industriais. A realidade virtual ela traz muitas vantagens para quem trabalha nessa área. Por quê? Primeiro que emergências industriais, na sua grande maioria, elas são eventos de baixa frequência. Então, isso eu já venho falado em alguns vídeos, inclusive, né? Eu até tenho um vídeo aqui falando sobre fatores humanos. Eu vou deixar aqui no card para que vocês possam ver. Mas, enfim, essa baixa frequência das emergências industriais faz com que você cada vez mais precise preparar as suas equipes. Então o uso da realidade virtual pode te ajudar, já que na realidade virtual, através de um jogo, da gamificação, você pode explodir as coisas, você pode criar diversos cenários e aí trazer uma maior familiarização da tua equipe de emergência em relação aos possíveis cenários que podem ocorrer dentro da tua planta. Outra coisa também é que emergências industriais, como por exemplo emergências em tanques, emergências em grandes equipamentos e unidades industriais, geralmente elas demandam grandes recursos, uma grande quantidade de recursos. Isso muitas vezes dificulta, até quando você vai fazer um simulado de emergência, por exemplo. Então o planejamento muitas vezes de um simulado, ele pode não estar aquém daquele que você precisaria num evento real. Então na realidade virtual você pode inclusive fazer um pré-treinamento em relação a esses cenários, para só após isso você de fato colocar os equipamentos para fazer a execução de um simulado de emergência, por exemplo. Uma outra coisa também é que emergências industriais, como também várias outras emergências, elas exercem uma pressão muito grande sobre os envolvidos. Então você poder treinar em um ambiente onde de fato as coisas podem acontecer, onde você pode simular até essas questões de pressão sobre as equipes, é muito legal. Então a realidade virtual ela traz todos esses benefícios e aí o uso dela se justifica justamente por essas questões que eu falei, entre outras também que a gente pode mencionar. Uma coisa importante também, geralmente quando a gente fala sobre realidade virtual, né, a gente conversa sobre esse assunto, a ideia nunca é substituir os treinamentos que já são aplicados. Então assim, a gente sabe que a realidade virtual tem todas essas vantagens que eu trouxe, né, que eu falei anteriormente, mas o treinamento físico, o treinamento tradicional, vamos chamar assim, ele é muito importante. Então a ideia não é que a realidade virtual vá substituir o que já se faz, não, isso não é a ideia. A ideia é que você possa complementar, você possa aprimorar, você possa trazer mais ganhos em relação ao teu treinamento, né? Inclusive esses treinamentos podem diretamente refletir na ação da equipe de emergência caso ela venha acontecer. Pois bem, Paulo, mas você tem algo aí para mostrar, algo que você já desenvolveu, ou que você conhece que alguém já desenvolveu em relação a isso e que tenha tido alguns benefícios? Pois bem, eu no último mês de fevereiro agora, desse ano, de 2019, eu concluí o meu mestrado em engenharia de produção. Eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Pernambuco e eu fazia estudos em um grupo chamado CERMA, né, o Centro de Estudos em Estudos de Risco e Modelagem Ambiental. Então o CERMA ele tem uma equipe bem já focada já há algum tempo na parte de análise de risco e começou a ter projetos ligados à parte de realidade virtual. E aí o meu projeto foi estritamente ligado a isso. Eu desenvolvi um jogo piloto onde a gente pôde testar com 10 pessoas da refinaria a qual eu trabalho, onde elas puderam experimentar um cenário de vazamento numa esfera de GLP. Eu vou até colocar um vídeo aí para vocês terem uma ideia de como é que foi esse jogo. Então as pessoas elas tinham que encontrar o ponto de vazamento. E aí era até interessante porque a gente tinha um dado momento do jogo que a esfera ela, além de vazar o gás, ela se incendiava. Então a gente poderia também avaliar um pouco
se o cenário de fato ele estava de acordo com o possível cenário real e até também a reação das pessoas, né? A reação daquelas pessoas que jogaram. Todas aquelas que participaram do experimento são pessoas que conhecem o dia a dia da refinaria, já passaram por emergências e elas puderam inclusive avaliar a ferramenta que a gente criou. Então todas elas avaliaram muito bem, né? Inclusive a gente pôde propor algumas melhorias. Eu vou colocar uma imagem aí só para vocês verem o antes e o depois, né? Antes da solicitação de melhoria e depois da solicitação de melhoria. Enfim, foi um projeto bem interessante e aí ele acabou gerando este documento aqui, né? Que é a minha dissertação de mestrado. É algo que eu tenho assim muito carinho em relação ao que eu fiz, né? Foi um trabalho de quase 2 anos aí para desenvolvimento. E eu vou aproveitar também e deixar disponível para vocês fazerem um download. Então vocês vão ter esse conteúdo aqui na íntegra, totalmente gratuito, né? Justamente do tema que eu trabalhei, que é realidade virtual como ferramenta de treinamento para a brigada de emergência de uma refinaria. Então eu vou deixar ele no link para vocês. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Peço humildemente que vocês comentem aqui embaixo o que é que a realidade virtual pode de fato trazer, se você já teve alguma experimentação, se você tem alguma ideia que você poderia aplicar. É muito importante a participação de vocês. E também aproveitar a oportunidade também e agradecer a todo mundo que pôde contribuir com esse trabalho aqui que eu mostrei anteriormente, né? Desde os professores, a minha orientadora, todo o pessoal da universidade, o pessoal do trabalho também que pôde participar dos experimentos e dar a sua contribuição. Enfim, para mim foi muito legal poder desenvolver algo, né, na real mesmo, com pessoas que de fato trabalham diretamente com a parte de emergência. Beleza? Então pessoal, forte abraço a todos, até um próximo vídeo aqui no canal Bombeiros Industriais.